Dicas, informações e sua dúvida sobre saúde respondida aqui na Aranãs. Plantão Médico com o Dr. Pedro Pimenta. Boa tarde a todos. Na semana passada, a gente começou falando de angina de peito. E hoje nós vamos falar de infarto agudo do miocárdio. Estamos falando então dessas doenças cardiovasculares e aquelas que mais levam a óbito. Hoje vou falar do infarto. Uma placa aterosclerótica coronariana que evolui com ulceração, trombose e oclusão desencadeia isquemia miocárdica, que pode ter como consequência a angina instável, angina grave, instável, infarto agudo do miocárdio ou morte súbita. Então o que acontece? A pessoa tem o colesterol alto. Isso ao longo da vida. A placa de colesterol vai se estabelecer na coronária e vai obstruindo. Aí aquela placa ulcera, que ela vai crescendo, debaixo da íntima da artéria, ela ulcera, veio a trombose, porque o organismo tende a cicatrizar aquela lesão ulcerada, essa trombose aumenta mais a oclusão da artéria e desencadeia a isquemia. Essa isquemia pode evoluir para angina instável, que é uma angina muito mais grave do que a angina comum que nós falamos na semana passada, o infarto do miocárdio ou a morte súbita. A pessoa pode morrer subitamente. Uma dor forte, infarto fulminante numa pessoa jovem, que não tem circulação colateral estabelecida ainda. A maioria das mortes por infarto agudo do miocárdio ocorre nas primeiras horas, ainda na fase pré-hospitalar devido à arritmia ventricular. Então a pessoa às vezes não dá tempo de chegar. A gente vê jogador aí, cai no campo lá, e não dá tempo de chegar. Por quê? O que mata? É a morte elétrica do coração. É o problema de uma arritmia ventricular grave. Por isso que nos estádios, em qualquer lugar, tem que ter um desfibrilador. Então a pessoa entrou ali, teve um infarto, desfibrilou, ele vai receber um choque ali miocárdico adequado para o coração voltar a bater. E depois tomar todas as outras medidas necessárias. Então o que mata mais, às vezes, antes de chegar no hospital, é essa arritmia ventricular, muitas vezes a fibrilação ventricular. A mortalidade hospitalar de 15%, adicionada à pré-hospitalar, indica a gravidade da situação. Atendimento precoce, terapêutica voltada para a abertura da coronária ocluída são fundamentais. Então, a pessoa teve aquela crise anginosa grave, chegou mesmo a ter um infarto, as enzimas cardíacas aumentaram, ele está infartado. Aí você tem que agir rapidamente para desobstruir aquela artéria, Seja uma desobstrução medicamentosa, seja uma desobstrução por estente ou até fazendo uma revascularização. Então, o quadro clínico clássico é caracterizado no infarto por uma dor precordial ou reto external, às vezes até epigástrica, pode estar na região do estômago, com irradiação para os membros superiores, geralmente o braço esquerdo. Pode irradiar para a mandíbula e para o dorso. Habitualmente, intensa, a dor do infarto é diferente da angina, porque ela é muito intensa e é progressiva. Mas em certas pessoas, ela pode ser discreta. Para pessoas idosas, já tem uma circulação colateral formada. Às vezes a pessoa não tem, estou aqui com problema no estômago, parece que eu vou vomitar. Às vezes a dor é discreta e referida não como dor, mas como um aperto, queimação muitas vezes, peso ou desconforto. E a pessoa fala, isso não é nada, e às vezes é um infarto, A dor do infarto, diferentemente da angina, ela dura mais de 30 minutos. Quando é infarto mesmo, a dor é superior a 30 minutos. Ao contrário da angina, que dificilmente uma crise anginosa ultrapassa 30 minutos. E vem essa dor do infarto acompanhada de enjoo, mal-estar, sudorese, a pessoa fica suando, frio, pálida, palidez, extrema e vomitando. O infarto sem dor, ele é mais raro, mas ele ocorre em pacientes com rebaixamento da consciência. Às vezes é uma pessoa que já não tem, tá ali, com problema de esquecimento, de memória, etc. Em diabéticos, pode dar infarto sem dor. Idosos que já têm a circulação colateral já feita no coração. Confusão mental, uma pessoa que às vezes tem confusão mental, tem dispneia, AVC, edema agudo de pulmão,
síncope e parada cardíaca representam outras formas de apresentação menos típicas. Às vezes a pessoa chega no hospital com uma confusão mental e uma arritmia cardíaca. Muitas vezes aquilo já pode ser um infarto, já pode ser indicação. Ou então chega com falta de ar, já chega com um AVC mesmo, um edema agudo de pulmão, que pode ser consequência do infarto. Uma síncope não explicada pode ser consequência do infarto. E em alguns casos chega até em parada cardíaca, né? O infarto pode ter essas apresentações. A presença de fatores de risco, como idade, sexo masculino, dislipidemia, quer dizer, o excesso de colesterol e triglicéridos, diabetes mellitus, hipertensão arterial, tabagismo, história familiar, reforça o diagnóstico. Quer dizer, tudo isso aí somado, né, conduz a um caldo de cultura terrível para a pessoa que está com uma situação de risco dessa. Sinais de insuficiência cardíaca esquerda, às vezes a pessoa tem um infarto e necrose uma parte grande do ventrículo esquerdo, ele entra em insuficiência cardíaca esquerda, com baixo débito, né, a pressão baixa, choque cardiogênico muitas vezes. Indica muito, se você pegar um camarada em infarto com choque cardiogênico, o prognóstico é ruim demais. Você entendeu? Porque o coração faliu, tem uma área de isquemia muito grande. O eletrocardiograma, ele faz o diagnóstico, mas em 20 a 40% dos casos pode ser normal no início da dor. Então a pessoa tem que repetir o eletro daí a pouco, tem que repetir as enzimas, faz a enzima, torna a repetir mais tarde, né? Deve ser repetido dentro de 30 minutos, um pouco mais, quando poderá ser vista a alteração. Então muitas vezes a pessoa está com a dor típica de infarto, aquele primeiro eletro não deu nada. Mas se você repete meia hora depois, já aparece aquela alteração. A dosagem de enzimas cardíacas, né? CPK, MB, as troponinas, etc. Essas enzimas são essenciais no diagnóstico do infarto. Ela pode confirmar o infarto, mesmo quando o eletrocardiograma está normal. Então, suspeitou de infarto, pede as enzimas, né? Tem um padrão, cada enzima tem um padrão de surgimento, elevação até um certo nível, depois de começar a queda dessa enzima, tem um padrão de cada enzima dessa cardíaca. Aí você faz um infarto, você faz o diagnóstico mesmo sem dor. O ecocardiograma pode revelar déficit contrátil segmentar. Aquela parte que necrosou do coração, ela fica com a contração prejudicada. O mapeamento do miocárdio com marcador radioativo localiza e avalia a extensão do infarto, principalmente quando o eletrocardiograma não dá o diagnóstico, né? Nós tratamos o infarto, toda pessoa infartada, ela acaba precisando de alguns cuidados, né? Leva para o hospital, ali dá o primeiro cuidado. O AS é recomendado para todos os pacientes com suspeita de infarto, o mais rápido possível, né? É o antiagregador de plaquetas. E pode ser substituído por outros, por exemplo, a ticlopidina, o clopidogrel, ou até associados, né, a esses. Mas pessoa que tem reação a esse pode substituir pelo clopidogrel, por exemplo. Os nitratos são essenciais para o tratamento da dor isquêmica, né? Põe debaixo da língua e faz uma vasodilatação e costuma aliviar a dor e ser essencial nesse início do tratamento do infarto. Os analgésicos opioides, muitas vezes você tem que dar morfina, beperidina, deve ser aplicado para o controle da dor. A dor tem que ser controlada a qualquer custo. A terapia de reperfusão das coronárias com trombolítico deve ser feita nas primeiras 12 horas quando indicada. Quer dizer, se a pessoa chegar e não tiver mais de 12 horas que infartou, você pode tentar dissolver o trombo. É a terapia trombolítica. Aí você faz aquela medicação, muitas vezes você dissolve o trombo e desobstrui a coronária. A reperfusão pode ser feita também com angioplastia e colocação de stent. Tem casos que você faz a angioplastia, leva o stent, que esse stent pode ser farmacológico ou não, e você coloca e aquele stent faz com que a passagem do sangue volte ao normal. Não havendo contraindicações, todos os pacientes devem receber beta-bloqueador e oxigênio por catéter nasal. Isso é essencial, né? O oxigênio é essencial, né? E o beta-bloqueador, que diminui o gasto cardíaco, né? A heparina está indicada nos casos de risco de embolia pulmonar. Pacientes com fibrilação, né? Com risco alto de embolia, aí seria indicada também para paralisar o paciente. Como opção final de tratamento,
existe a cirurgia de revascularização do miocárdio quando falha todos os métodos. Então não conseguiu resolver com esses métodos anteriores, o que vai fazer? Fazer revascularização, o ponte de safena, ponte de mamária, para poder resolver o problema em definitivo. Às vezes com uma ponte, 2 pontes, 3 pontes, tem paciente que recebe até 4 pontes. Então, sobre infarto do miocárdio, era isso que eu tinha para o programa de hoje. Muito boa tarde e até a próxima quarta-feira. Plantão Médico. Participe enviando sua pergunta sobre saúde através do nosso WhatsApp 3399129